Crianças em cima, ele está aqui embaixo. Vão para a sala azul, né, pastor? Sala azul, os pais então podem passar lá no final do culto, ou se as crianças voltarem. Estamos no início de um ano, já temos 2 semanas de 2023. Daqui a pouco é agosto, daqui a pouco é Natal, 2024, né? Eu ainda estou... Porque é assim que funciona. Às vezes a gente fica ali taxiando ainda nas coisas do ano antigo e vai se confundindo. 2023, outro dia, um dos pastores falou aqui 2014, mas a gente já está em 2024. Em 2024, eu acho que nós podemos olhar para aquilo que aconteceu em 2023 e aprender a não repetir os mesmos erros, ou a não repetir erros iguais aos dos nossos próximos. Aqui na nossa igreja, eu lembro quando eu era adolescente, teve um pastor que ele disse assim, nós podemos aprender com os nossos erros, mas a melhor coisa é a gente aprender com os erros dos outros. Porque aí a gente não precisa fazer as coisas erradas que os outros estão fazendo. E com toda a humildade, olhar para o erro do outro e buscar nos aperfeiçoar. Paulo diz, aquele que cuida está de pé, cuidado para que não caia. Nós podemos aprender coisas novas. Mas é provável que você tenha entrado em 2024, um ano que ainda não decolou. Aqui no Rio de Janeiro a gente diz que o ano só começa depois do carnaval. Eu espero que seu ano já tenha começado. Mas se você ainda está taxiando na pista para levantar voo, eu quero lhe convidar a mudar a sua playlist nesse ano. E a gente tem uma playlist do coração, uma playlist da alma. Aquelas músicas que vão tocando sempre dentro da gente, que a gente vai repetindo. E eu não falo apenas de música, mas falo a propósito das ideias, das concepções de vida, da nossa autoimagem, como nós construímos o nosso relacionamento com Deus, e a gente se baseia tanto nas coisas que aprendemos e já estamos viciados a repetir, mas nós podemos mudar essa forma de perceber o mundo. Não é uma mudança apenas exterior, eu creio que seja uma mudança do coração. Precisamos permitir que Deus toque lá no fundo do nosso coração, para que a nossa vida seja de fato transformada, mudada. Uma vez, quando eu tinha uns 4 anos, meu irmão tinha 5, meu pai tinha um Fiat 147. Você não sabe se você tem mais do que 20 anos, nasceu ali nos anos 90, nos anos 2000, o que é um Fiat 147. É um carro muito pequeno, menor do que um Fusca, e eu lembro que realizamos uma viagem, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu e meu irmão tínhamos 4 e 5 anos mais ou menos, meu avô e minha avó, para a cidade de Cascavel, no Paraná, para estar ali no casamento do nosso tio e da nossa tia. E é uma viagem daqui para Cascavel bem longa, muitas horas de viagem, umas 18, 20 horas de viagem, talvez um pouquinho mais. E eu lembro que as rádios na ida não pegavam, e nós tínhamos uma fita cassete, que é provável que se você tem 20 anos, um pouquinho menos do que isso, não saiba, fita cassete é um objeto que a gente coloca dentro de um outro aparelho, que é um toca-fitas, e esse toca-fitas ele vai reproduzindo as músicas que estão gravadas nessa fita, que a gente chama de cassete. E aquela fita cassete do grupo Logos. E nós fomos do Rio de Janeiro até Cascavel ouvindo a mesma fita cassete. Eu, com 4 anos, já sabia as músicas do grupo Logos. Aquela que a gente canta, "Oh, Pai, eu queria tanto ver", né? Aprendi ali, na estrada. A mesma playlist da ida foi a mesma playlist da volta. Qual é a playlist do seu coração em 2024? Eu quero convidá-la a abrir a sua Bíblia, minha irmã, convidá-lo, meu irmão, em Efésios capítulo 5, versículos 15 a 20, quando leremos sobre o que o apóstolo Paulo nos fala sobre
como deve estar o nosso coração. Efésios 5, versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus. Quero convidá-lo a ficar de pé, por favor, para que nós possamos ler juntos, né? Menos o irmão Bruno, que estava aqui tocando no teclado e está com dor nas costas. Desde manhã tocou em todos os cultos. Você pode ficar sentado, Bruno. O restante, por favor, de pé. Diz assim a palavra de Deus: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e ainda te pedimos que o Senhor que a inspirou possa iluminar os nossos corações, de forma que coloquemos em prática a verdade da tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos, porque queremos sair daqui com um presente redimido, com um passado perdoado, com um futuro transformado, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor. Então, renovando a nossa playlist, a nossa lista de músicas, pensamentos, ideias, valores nesse ano de 2024. Ainda que nós tenhamos hábitos muito arraigados pelo poder do Espírito Santo, cada um de nós pode vencer esses hábitos e viver uma vida que seja agradável a Deus. Eu creio nisso. Eu creio numa vida que se divide num antes e num depois. Assim como a história se divide em duas, quando nós sentamos nos bancos escolares, a história se divide em antes e depois de Cristo. Nós vemos, por exemplo, todas as questões que aconteceram na Antiguidade Clássica, no Império Romano, na Grécia Antiga, nas primeiras civilizações da Mesopotâmia que aconteceram antes de Cristo, e depois o que ocorre depois de Cristo, a queda do Império Romano, a ascensão do mundo medieval, um mundo moderno, um mundo pós-moderno, contemporâneo, essa idade que nós vivemos. A nossa vida também se divide em antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, nós vivíamos de acordo com o curso desse mundo. Nós vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, com o espírito, diz Paulo aqui nessa carta aos Efésios, o espírito que opera nos filhos da desobediência, os quais são conhecidos como os filhos da ira e que estão afastados da vontade de Deus. Mas então a graça de Deus invade a nossa história. E Paulo vai dizer nessa mesma carta que nós lemos no capítulo 2, que não é pelas boas obras que nós fomos salvos, mas é por essa graça. A graça de Deus nos salvou. Pela graça vocês são salvos. Isso não vem de vocês. Isso vem de Deus. E hoje nós somos chamados a viver pela graça. Renovar esse sentido da vida pela graça. Diz o texto que nós lemos no versículo 18, assim: não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito. Não se embriaguem com o vinho no qual há dissolução, a perdição, mas encham-se do Espírito. É uma ordem que Paulo está dando aos nossos irmãos em Éfeso, aos Efésios. E é uma ordem que chega para mim e para você. E parece-me que nós entendemos esse versículo assim: nós não podemos beber vinho, nem cerveja, nem bebida forte.
E a gente esquece da segunda parte, que é a parte mais importante. O povo deixa de beber vinho, mas esquece de se encher do Espírito. O povo deixa de fazer algumas coisas que podem levar à devassidão, à dissolução, e se esquecem de se encher da presença de Deus. E se encher do Espírito Santo, a vida cheia do Espírito Santo não é uma vida que vai viver uma vida estranha, né? O crente vai começar a dar pirueta, rodopiar por aí, dançar, mas vai ser uma vida em constante arrependimento dos pecados, em constante busca pela santidade de Deus, em constante reconhecimento de que nós, sem Deus, não podemos encontrar a salvação. É o Espírito Santo que nos traz essa verdade de que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós, e Ele nos convence do nosso próprio pecado, dos nossos erros, da justiça e do juízo de Deus. Vivam pelo Espírito. O esforço dos cristãos não deveria ser tanto não beber o vinho, mas deveria ser muito mais buscar o Espírito Santo de Deus, que nos leva a uma vida de profunda humildade, uma vida de coesão. É o Espírito Santo que nos faz um. Nós cantamos essa manhã, Pai, faz-nos um, para que o mundo veja que enviaste Jesus. Pai, faz-nos um. O Espírito de Deus não é um espírito de dissolução, de dissensão, de separação, mas é um espírito de união. Então, se há alguém aqui entre nós causando separação, essa pessoa não é do Espírito Santo. Não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ainda que fale muito do Espírito Santo, ainda que dê saltos e rodopios, ainda que haja falando do Espírito Santo, se essa pessoa está gerando divisão na igreja, ela não está sendo guiada pelo Espírito. Como é que o salmista fala do Espírito de Deus? Ele fala assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo, o Espírito Santo é esse óleo que desce sobre a cabeça de Arão, o primeiro dos sumos sacerdotes, e vai escorrendo pelas suas barbas, pela orla das suas vestes. É a presença do Espírito Santo que nos une. É a presença do Espírito Santo que nos faz humildes, que nos faz ensináveis, que nos faz moldáveis. Irmãos, não é apenas abandonar o vício, não é apenas abandonar o vinho, é buscar algo de melhor. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, e Ele vai ser dado, se nós buscarmos com afinco. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, nesse ano que está começando, 2024, busque novas experiências pelo Espírito Santo. Busque renovar o seu pensamento no Espírito Santo. Porque tudo o que nós fazemos na nossa vida, no dia a dia, é fruto dos nossos pensamentos. Alguém um dia escreveu assim: nós semeamos um pensamento. Ainda não estamos lá não, pode voltar lá para a graça, tá? Nós semeamos um pensamento, é só a introdução. Semeamos um pensamento e colhemos atos. Colhemos um ato. Aí nós semeamos um ato e colhemos um hábito. Vai gerando um hábito bom. Tudo porque começou num pensamento, numa mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Aí colhemos um ato, semeamos atos, colhemos um hábito. Semeamos um hábito, nós colhemos um caráter. E nós semeamos um caráter, e aí nós colhemos uma vida, um destino completo debaixo da mão de Deus. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele transforma os nossos pensamentos para que os nossos hábitos, o nosso caráter gerem uma vida que agrade a Deus. Diante disso, eu quero lhe convidar a olhar para 3 aspectos da nossa vida, 3 aspectos muito naturais. E eu gostaria de convidá-lo a mudar a sua playlist de 2024, acrescentando, tirando algumas coisas dela, mas acrescentando 3 palavrinhas: graça, oração e louvor. Graça, uma vida cheia de graça, o hábito de uma vida, de uma existência de oração, e o desejo de louvar a Deus. Parece que esse louvar a Deus é algo que a gente só faz aqui, não. Uma vida de louvor a Deus
é uma vida que o agrada, é uma vida que nos torna pessoas renovadas na sua presença. Graça, troque uma natureza, é a nossa natureza que é assim, vingativa. Me jogou uma pedra, eu jogo 2. Me deu um tapa, eu quero dar 3. Nossa natureza é assim, pisou no meu calo, eu vou atrás porque eu vou me vingar. Troque uma natureza vingativa. Troque o desejo de ser justo aos seus próprios olhos por uma experiência da graça de Deus. Se nós fomos salvos pela graça, precisamos continuar vivendo sob a égide da graça. É a graça de Deus que nos marca como pessoas. É pela graça de Deus que nós somos o que somos. Nenhum de nós aqui se tornou um filho, uma filha de Deus, pelos seus próprios méritos, pela sua própria bondade. Nós somos salvos pela graça e precisamos continuar na graça de Deus. O grande pregador Billy Graham, ele disse, nós vamos a Deus uma vez para a nossa salvação, mas precisamos continuar indo a Deus todos os dias pela sua graça para a nossa santificação. É pela graça de Deus que nós somos salvos e é pela graça de Deus que nós continuamos desenvolvendo a nossa vida. Se eu fui salvo, se fui perdoado de todos os meus pecados, uma multidão de pecados, quem sou eu para não perdoar o meu próximo? Quem sou eu para não me perdoar? Uma vida cheia de graça é uma vida disposta a dar o perdão. Abandonem a vingança. Abandonem a ira. Abandonem o ressentimento. Um dos pastores da nossa igreja, já falecido, escreveu um livro chamado Amar Cura ou Amargura. Ou você vai viver debaixo da amargura, ou você vai amar a cura de Deus. E esse texto de Efésios, capítulo 5, ele vem depois de Efésios capítulo 4, né? Efésios 4 diz assim, Efésios 4, 26 e 27. Irem-se, você pode se irar, mas não peque. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Não dê lugar ao diabo. 3 frases. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque irar-se, é da natureza humana. Todo mundo se ira com uma situação. Está vendo uma coisa errada, você se ira. Jesus ficou irado quando os cambistas estavam querendo fazer do templo de Deus uma casa de comércio. Mas Paulo ele continua, irem-se, mas não pequem. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Porque os dias passam e aquela ira vai desandando, aquele negócio vai desandando, vai fedendo e vai se tornando amargura. Deixou de ser ira e se tornou uma amargura profunda, que cria raízes no nosso coração. Diz o autor aos Hebreus que nós não devemos permitir ter entre nós nenhum tipo de raiz de amargura. Cortem essa raiz. E aí quando você, cristão, lembre-se que Paulo está escrevendo para os Efésios que são irmãos em Cristo. Ele não está escrevendo para o mundo. Quando você, cristão, permite que a ira se instale no seu coração, que ela passe dia após dia, semana após semana, mês após mês, dentro do seu coração, vire a amargura, você vai abrir uma porta, uma janela, vai escancarar o portão para o diabo. E ele está falando para crente. Ele está falando para gente que guarda amargura. Então agora olhe para a sua vida pela graça de Deus. Que graça perdoadora, que veio para perdoar os meus pecados. Mas não apenas os meus pecados, veio para perdoar os pecados do meu próximo. E se eu recebi tamanha graça na minha vida, eu sou capaz de perdoar aqueles que me ferem, em nome de Jesus. Como é que foi a oração que o nosso Senhor nos ensinou? Você lembra? Jesus diz assim, vai ensinar os seus discípulos a orar em Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E
perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus termina a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. E qual é o único motivo, qual é o único assunto sobre o qual Jesus retorna na oração do Pai Nosso? É o perdão. É a graça. Ele termina essa oração no versículo 13, e aí ele volta lá no 14. Mateus 6,14. Porque se vocês perdoarem ao próximo a ofensa que eles cometeram, também o Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você não perdoar o seu próximo, também o teu Pai Celestial não perdoará as tuas ofensas. Graça, troque essa natureza de ira que se torna amargura, troque essa natureza esse espírito de vingança, troque esse desejo de ser conhecido como uma pessoa justa aos seus próprios olhos e seja mais humilde, baixe a bola, receba a graça de Deus pela qual todos nós aqui fomos humilhados. Porque a graça de Deus está dizendo, vocês não conseguem, André, você não consegue. Mas não é só o André, qualquer pastor não consegue. Missionário, santo que seja, dedicou a vida dele 70 anos lá na África, não consegue ganhar a sua própria salvação só pela graça de Deus. E agora que nós estamos todos nivelados por baixo, somos pecadores, perdoados por Deus, podemos perdoar-nos uns aos outros. O problema, para muita gente, não é perdoar o próximo, mas às vezes a gente não consegue se perdoar dos nossos erros, das nossas faltas. E o que eu encontro mais nos pequenos grupos que eu participo, no Celebrando a Transformação, é gente que diz assim, eu não consigo me perdoar. Aí eu digo, meu camarada, se Deus te perdoou, quem é você? Será que você é melhor que Deus que não consiga se perdoar? Será que você é mais justo do que Deus, se Deus já te perdoou? É claro que a gente vive com a lembrança, convive com o peso da dor, vive com as consequências dos nossos erros, mas nós podemos não apenas perdoar o próximo, mas nos perdoar a nós mesmos. Essa vida pela graça amplia os nossos horizontes. Houve um homem na década de 50 e 60 do século passado, perseguido porque lutava pelos direitos dos negros norte-americanos. O nome dele é Martin Luther King Jr. E o pastor Martin Luther King, que viveu até o ano de 1968, foi perseguido. Durante 14 vezes ele esteve na prisão, 14 vezes ele foi preso. Ele viveu só 39 anos, eu tenho 43. Então eu fiquei me colocando no lugar dele. Fiquei pensando, um homem que foi comissionado por Deus para lutar contra essa desgraça, esse pecado terrível que é o racismo, que é o apartheid, que é a divisão da sociedade. Explodiram bombas na casa dele, próximas à casa dele. Ele foi assassinado com 39 anos. Mas uma frase que o Martin Luther King diz, que ficou no meu coração, é a seguinte: eu decidi não viver com ódio, eu decidi viver com amor, porque o ódio é um peso muito grande para que eu possa carregar. A vingança é um peso muito grande. A amargura é um peso muito grande. Nós precisamos viver pela graça. Troque a sua playlist. Saia dessa visão que você tem, talvez, de si mesmo, de si mesma, de ser justa e justo aos seus próprios olhos. Comece a olhar para o Deus justo e perceba a graça de Deus invadindo seus relacionamentos mais próximos, invadindo o seu jeito de falar com o seu próximo. Segundo
Segunda ideia, segunda música do playlist que nós precisamos renovar é uma vida de oração. É muito fácil a gente cair na armadilha de ter uma vida de oração que se baseia somente nas orações pré-sono e pré-refeições. Vamos orar, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse alimento, obrigado pela minha família. Obrigado, Senhor, pela sua bondade aqui, em nome de Jesus, amém. E essa é uma oração que a gente faz, talvez com outras palavras, mas que o nosso coração idólatra, rebelde, autossuficiente, o nosso coração obstinado, teimoso, se torna um coração maleável, moldável, ensinável, somente quando nós nos encontramos com Cristo em oração. Eu ouço cada vez menos pessoas falando sobre o seu período de vida, num dia, seu período de encontro a sós com Deus. Parece que é coisa de acampamento de adolescente, fazer um período a sós com Deus. Todo mundo vai no acampamento, é adolescente, e aí a gente separa de 9h30 até as 10, depois do café da manhã e antes do futebol dos meninos e da queimada das meninas, um período a sós com Deus, e você vai ler Romanos capítulo 12 e vai meditar ali sozinho, e a gente faz isso durante 4 dias no acampamento dos jovens, dos adolescentes, dos juniores, e passa. O período a sós com Deus, o nosso período de encontro com Deus, a nossa poltrona, o nosso jardim secreto, o nosso joelho dobrado ao lado da cama, a nossa varanda, ou a cozinha, ou o banheiro, o espaço que você tem, em que você pode ter um encontro com Deus, é a fonte de águas vivas para um relacionamento vivo com o Senhor, no qual você vai abdicar da obstinação, da teimosia e da autossuficiência, para viver e experimentar verdadeiramente a Deus de uma forma pessoal. É muito gostoso a gente fazer isso em família, com o irmão da igreja, num pequeno grupo, mas, meu querido, minha querida, isso só existe quando nós cultivamos um relacionamento com Deus. Tem muita gente preocupada em se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Como é que a gente se torna mais parecido com Jesus? Caminhando com Ele, orando, falando com Ele, participando a nossa vida, o nosso coração, na presença dEle. Já viu aqueles casais? Eu e minha esposa Gláucia, a gente, nos nossos primeiros anos de casamento, daqui a 2 semanas, a gente faz 16 anos de casado. Dia 26 de janeiro é o nosso aniversário de casamento. Acertei? Não vou apanhar em casa. Muito bem. 16 anos de casados. Eu lembro que a gente não tinha nenhuma das filhas ainda, né? Na nossa casa, eu brinco que nós somos uma tribo, nós não somos uma família. Temos 3 meninas, e aí vem aquela mamãe para atravessar a rua com uma criancinha, e a gente tem que desviar, quando estamos todos os 5, daquela família de 2, porque somos uma família de 5. Aí eu falei, tribo, venha para cá. E as meninas vêm, e nós deixamos elas passarem. E eu lembro que quando não tínhamos as meninas ainda, nós já notávamos os casais mais velhos da igreja que nós pastoreamos lá em Santa Catarina, em Rio do Sul. E a nossa observação, isso foi uma observação da Gláucia que eu achei muito pertinente, é que os casais que estavam muito tempo casados, eles começavam, o marido a se parecer tanto com a esposa, não só nas emoções, mas fisicamente também, que eles pareciam irmãos. Tinha ali uma sintonia, né? E depois eu vim saber de um estudo que tem, de pessoas que permanecem muito tempo juntas, que elas vão tomando não apenas os hábitos, o jeito de falar, mas também as fisionomias das outras pessoas. E esses casais que caminham muito tempo, eles vão se parecendo, o marido com a esposa com o marido, e vai havendo essa sintonia. Eu creio que a vida com Cristo é dessa forma. Quanto mais nós gastamos tempo na presença do Senhor, mais parecidos nós seremos com Cristo.
E aí ninguém vai ficar ansioso, eu quero me parecer mais com Jesus. Não, porque isso vai se tornar uma situação, uma questão muito natural, que vai acontecendo aos poucos. O nosso ser, as nossas células, o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções, as nossas reações vão se tornando as reações de Jesus, porque nós vivemos com Ele em oração. Em oração. Oração, que é muito mais do que pedir, confessar, agradecer. Oração que é passar tempo, cultivar tempo na presença de Jesus. E um homem que muitos de nós não sabemos, mas que era um mestre na oração, é outro Martin Luther, mas agora eu falo do Martinho Lutero, lá do século 16, 17, o reformador. Martinho Lutero foi um teólogo, foi um pastor, um reformador da igreja, mas que foi um homem de oração. E ele passava grande parte do seu tempo de produção acadêmica, orando e pedindo a Deus direcionamento para a sua vida. Porque a experiência de Martinho Lutero, era aquilo que lançava luz sobre as questões da sua alma e tentando responder a essas questões que surgiam no tempo de oração, ele desenvolveu toda a sua teologia, que hoje também é base para a teologia dos presbiterianos, dos batistas, dos metodistas, porque nós também somos filhos da reforma. Tudo porque um homem decidiu orar. Um pastor, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, dizia assim: se você não puder orar como convém, você deve orar como pode. Se você não puder orar como deve, você deve orar como pode. Você tem que se esforçar para orar. E isso é disciplina. Isso é tempo com Deus. E com Lutero eu aprendi duas coisas. Uma é a oração que se dá na comunhão com a criação. Sabe aquele banco de praça perto da sua casa? Que você pode ouvir o canto dos pássaros, ver as árvores balançando. Talvez se você mora perto da praia, perto de um rio. Não pode ser o Rio Maracanã, porque não tem nada de natural ali. Mas talvez uma varanda que dê para uma montanha. Talvez apreciar um belo dia de chuva, um dia de sol, se você gosta. Um pequeno jardim dentro do seu condomínio, perto da sua casa. E ali você vai ter um encontro com Deus na sua própria criação. E você vai contemplar, como diz Davi no Salmo 19, os céus proclamam a glória do Senhor. Um dia fala disso, outro dia, à noite vai falando outra noite. Não há som, não há palavras, mas Deus está presente, porque Ele é o Criador. E a oração, ela se desenvolve assim, num tempo que se passa com Deus, sem requerimentos, sem dar ordens para Deus, sem a necessidade de dizer para Deus, é isso que o Senhor tem que fazer. O Senhor se lembra da sua palavra. Cara, quer ensinar a Deus a Bíblia? Basta passar tempo com o Senhor. Porque na verdadeira oração, as palavras, muitas vezes são desnecessárias. É melhor ter, na oração, um coração sem palavras, do que um monte de palavras sem um coração. Já dizia o John Bunyan, que é também um escritor lá do início da era dos batistas, século XVIII. Então, eu gostaria de convidá-lo a olhar para esse hábito, buscar um local, quem sabe um local a céu aberto, em que você possa olhar para a natureza e se deliciar na presença de Deus, e buscar a sua presença, e renovar o seu espírito, renovar a sua playlist pela oração. Mas o outro tipo de oração é a leitura orante. O que é a leitura orante? Você abre no Salmo 30, e aí você vai ler o Salmo 30. E é o que os reformadores chamavam de lectio
divina, que é a leitura da palavra de Deus, introjetando no nosso coração as verdades daqueles salmos que eram uma escola de oração. Temos 150 aulas para aprender a orar. Não só 150, muitas outras. Mas os salmos do Saltério são 150. Nós podemos aprender a orar, aprender a passar tempo na presença de Deus. E aí nós vamos ser menos obstinados. Aí nós vamos ser menos teimosos. Aí nós vamos viver com menos ansiedade a respeito daquilo que nós podemos fazer. Porque a oração me lembra que tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passa. A sua promessa permanece para sempre. Que podem chegar as dificuldades, mas eu estou nas mãos do Senhor. A oração é o lugar no qual eu, passando o tempo da minha vida na presença de Deus, meu espírito é renovado, a graça de Deus é derramada sobre mim e eu posso olhar para as circunstâncias e ir além das circunstâncias. Deixar de ser teimoso. Porque às vezes a gente tem vontades, planos, sonhos, e na oração a gente descobre que apesar das nossas vontades não estarem na sintonia da vontade de Deus, Deus tem um propósito maior. E Ele vai cumprir esse propósito maior. Dependente ou independente do que eu fizer, Ele vai cumprir esse propósito. Agora, eu quero estar na sintonia de Deus para colaborar com o seu propósito? Ou eu quero viver uma vida independente dos propósitos de Deus, só dizendo assim: Senhor, está aqui o meu plano, está aqui o meu sonho, meu projeto é esse, o Senhor abençoa aí, porque o Senhor me disse que eu vou ser uma bênção. Nós precisamos ter algo a mais, que é essa dependência fina de Deus. E a oração precisa ser muito mais do que uma lista de pedidos e gratidões, mas um tempo em que eu paro para escutar a voz do meu amado, a voz do meu Deus. Troque então obstinação por oração. Terceiro, uma vida de louvor. O que é louvor? Louvor para a gente é isso aqui, né? Vem o Bruno, vem a Monique, os outros irmãos aqui, eles conduzem louvor com a gente canta bonito, ou canta feio. E aí a gente vai para casa e terminou o tempo do louvor. Esse é o louvor, né? Mas olha só o que Paulo apóstolo está dizendo no versículo 19 e 20. Olha comigo aí na sua Bíblia. Diz ele assim: falando entre vocês, como? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós devemos louvar a Deus no meio das circunstâncias. Sejam elas circunstâncias difíceis, seja o tempo de alegria, precisamos louvar a Deus continuamente. A nossa boca tem que estar cheia de louvor, não de murmuração. A murmuração é algo tão natural, tão espontâneo na gente, que uma coisa das 10 que a gente estava planejando, né? Porque o pastor Davi nos disse hoje de manhã que nós queremos ter tudo sob controle. Ele disse: eu quero controlar a Camila, e eu sei que a Camila quer me controlar, e eu também quero controlar a Gláucia, e eu sei que ela quer me controlar, e eu faço 9 coisas, faço 9 planos, e a Gláucia vai fazendo de acordo com aquilo que eu pensei, mas no 10º que ela faz diferente, eu começo a murmurar, eu começo a me lamentar, eu começo a arrancar os cabelos, e fico, careca de tanto arrancar os cabelos, porque as coisas não saíram do jeito que eu queria. E eu murmuro. Eu falo: Deus, essas situações, essas circunstâncias que eu tinha pensado, e começo a reclamar de tudo que está ao meu redor. Porque a gente baseia a nossa vida nos sentimentos, nós somos movidos pelos sentimentos. Então, se 9 coisas dão certo, de acordo com a nossa cabeça, mas uma dá errado, a gente tende a começar a murmurar,
a reclamar, a dizer que não serve, que não está bom, tem que mudar. Troque a murmuração. E façam o que Paulo está dizendo. Olha, vocês aprenderam a cantar na igreja? Aprendemos, mais ou menos. Sabemos os salmos, os hinos, os cânticos espirituais. Então Paulo diz assim: encham a vida de vocês de tal forma que o natural entre vocês seja glorificar a Deus. Por aquilo que está acontecendo, que parece ser favorável a vocês, mas por aquilo que está acontecendo que não está parecendo que vai dar coisa boa. Por quê? Porque o louvor nos liberta das circunstâncias difíceis. Nós paramos de olhar a nossa vida pelo ângulo, pela lente das circunstâncias, e passamos a olhar a nossa vida pela certeza de que há um Deus que está no controle. Nós paramos de olhar também para nós mesmos e tiramos esse fardo de nós mesmos. O louvor nos liberta da gente. O louvor te livra do seu próprio coração, que é impetuoso, que é autoritário. O louvor gera uma nova forma de nós falarmos com o nosso próximo. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa no ano passado. Foi um ano difícil para mim. Ano em que a gente passou como família o primeiro ano aqui no Brasil, depois do tempo no campo missionário. E não foi nada fácil. Foi um tempo de dificuldade. O pastor Israel me deu uns ministérios difíceis, aí diferentes. Tive que lidar com pessoas difíceis e diferentes, que pensam diferente de mim. E eu aprendi uma coisa: quanto mais eu reclamar, mais eu vou reclamar. Quem reclama, reclama ainda mais. Vira uma bola de neve. Mas quanto mais você louvar, mais o seu coração vai sendo transformado. Isso é no nosso dia a dia. Quanto mais você adorar a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, quanto mais você encher a sua vida disso, quanto mais você levar para a segunda, terça, quarta, quinta-feira os hinos que nós estamos cantando aqui para o seu dia a dia, mais a sua vida vai glorificar a Deus e você vai ter uma visão diferente daquilo que está ao seu redor. Um cronista esportivo, que já não está mais entre nós, ele tinha uma frase que ele sempre repetia, chamava-se Luiz Mendes. Ele dizia assim: o uso do cachimbo deixa a boca torta. E tem gente que tem a boca torta de tanto reclamar. E fica, aquele ranço. Vamos permitir que a graça de Deus inunde a nossa vida? Agora eu queria terminar com um pensamento. Jesus curou muita gente. Jesus tocou no leproso, o leproso foi curado. Jesus multiplicou pães e peixes, multiplicou comida para o povo faminto. Jesus andou sobre as águas. Jesus ressuscitou mortos. Ressuscitou aquela menina, Talita, cumi, e aquela menina, filha de Jairo, se levantou dos mortos. Ressuscitou Lázaro, seu amigo, em Betânia. Jesus fez muitos milagres, mas dentre os milagres de Jesus, não tem cura do caráter. Sabe por quê? Porque não existe cura do caráter. Jesus curou cegos, curou mudos, curou aleijados, curou leprosos, mas Ele nunca curou o caráter de ninguém. Porque caráter não se cura, caráter se escolhe. A gente escolhe se a gente vai ter uma vida de mais graça, mais oração e mais louvor. Essa é uma decisão que cabe a mim e a você. Deus já está nos dando toda a condição, todo o arsenal. Não gosto dessa palavra porque lembra a guerra. Então, Deus já está nos dando toda a capacitação. As 24 cores da caixinha de lápis Faber-Castell estão aí para você pintar uma vida diferente nesse ano de 2024. E cabe a você abandonar a vingança, viver pela graça. Abandonar a autossuficiência e viver uma vida de verdadeira oração, de passar tempo com Deus. Não fique esperando, mais o meu marido, mais o meu irmão, mais o meu pequeno grupo. Não, essa é uma responsabilidade minha e sua. Nossa,
individual, pessoal, que vai transbordar para os outros grupos. De viver uma vida de menos murmuração e mais louvor, para a honra e glória do Senhor, para o seu bem. Isso que é o melhor de tudo. Porque o que Deus está falando na sua palavra, o pastor Israel já nos ensinou aqui diversas vezes. A lei de Deus não serve para a gente dizer, ó Deus, como tu és grande, nós somos miseráveis. Não, a lei de Deus é para o nosso bem. E quando nós vivemos uma vida boa, perfeita, santa, agradável, Deus é glorificado nisso. E nós naturalmente vamos começar a louvar a Deus. E louvando a Deus, as pessoas vão olhar, tem Jesus ali, naquele menino. Tem Jesus ali naquele homem. Tem Jesus naquela mulher. Tem Jesus naquela senhora. Tem Jesus ali. E nós vamos querer seguir esse Jesus. Vai ser tão natural, gente. Tão natural. Cabe a nós tomarmos essa decisão. Fazer essa escolha. O ano ainda está taxiando, não decolou, não chegou o carnaval. Espero que o seu já tenha decolado. Mas se você quer fazer desses 3 itens aí, uma nova playlist na sua vida, eu lhe convido a ficar de pé. Nós vamos orar. Uma nova playlist do coração, graça, oração e louvor. E vamos terminar assim, orando. Depois vamos ter a bênção, depois vamos ter mais música. Tem bastante música ainda, sobe pessoal aqui, pode subir, porque nós vamos orar agradecendo a Deus. Que bom é vivermos debaixo da graça do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Instrui-nos, Senhor, a cada dia. E que nós possamos, como crianças recém-nascidas, desejar o leite espiritual para o nosso crescimento, em graça, diante de Ti e das pessoas, em oração, no nosso íntimo, no nosso quarto, no nosso jardim secreto, e em louvor, para que nos nossos lábios não habite mais a murmuração, a lamentação, a ira, a amargura, mas habitem salmos e hinos e cânticos espirituais. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos mudar. Essa é a minha decisão. O Senhor sabe que a mensagem que eu prego para os meus irmãos, estou pregando para mim também. Então me ajuda, Senhor, e ajuda a tua igreja que aqui está, a vivermos uma vida que te agrada, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá-me um coração igual ao teu.